Olá, tropa do Calvo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. Vocês me pediram para reagir a esse vídeo do Goulart, mas infelizmente foi pelo Instagram, né? Parece que pouco de vocês têm coragem de me pedir a partir do YouTube, onde eu trabalho, onde eu vivo, na maior parte das vezes é onde eu assisto. Toda câmera nova, eu não falei isso para vocês. Esse vídeo vai ser muito bom de reagir, porque vai ser o primeiro teste que eu vou fazer. Um vídeo de uma boa e longa e dura reação. Mas no final das contas, minha cabeça não tá a aparecer. E se você não é calvo, por favor, não se sinta mal e acaba se inscrevendo nesse canal, porque estamos prestes a chegar 10 mil inscritos. Me ajuda antes que eu caia de depressão e corte minha cabeça. Claro que é mentira. Oi, gente, eu sou Gabriel Fernandes, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. Creepypasta, um termo criado para definir histórias de terror ou lendas urbanas que são divulgadas através da internet, como em fóruns ou demais redes sociais. Discord, tudo mais, hoje em dia é a nova vibe. É nem no WhatsApp, né? Nunca cai jogos bem. alternativos, sendo eles histórias baseadas em algum jogo que foi modificado de alguma forma, que contém elementos misteriosos que não deveriam existir no jogo. Inventado da cabeça de um ser humano. Qual é a sua sensação de jogo? Nintendo Entertainment System. Não sei, nunca joguei numa Nintendo. Tá a perguntar pra mim como se eu soubesse. Mas que porra é essa? Por que que o vídeo tá parado? Calma, essa era uma publicidade no passado da Nintendo. Sem falar que na Nintendo Switch, esperam, presta muito bem atenção, Mario é o jogo mais vendido, acho que de 2 séculos, sei lá quanto tempo a Nintendo tem no mercado. Um vídeo por Goulart. Você já sabe, foi por isso que você postou no teu canal. Mario, o encanador mais famoso do mundo. Lançado em 83 no Japão Eu ia e pesquisar isso nas do lado. Américas, o Nintendo Entertainment System, mais conhecido como NES, ou talvez até Nintendinho aqui no Brasil, é um console de 8 bits e de cartuchos que começou rapidamente a sumir das prateleiras das lojas assim que foi lançado. Era o presente de Natal dos sonhos das crianças. Até porque, né? Fliperamas eram muito legais, todo mundo concordava, mas quem deveria querer videogames no seu próprio quarto? Então, ficar em casa e largar as punhetas. Depois da quebra de 83. Desculpa Foi por também isso. nesse console que surgiu as franquias de Metroid, de Zelda e até o mais famoso Super Mario Bros, que mais de 40 essa aqui que eu tô a milhões de falar. cópias foram vendidas. E também o console Eu joguei. vários acessórios que também melhoravam a jogatina. Era Tornando-se o viciante, NES um dos nostálgico. computadores domésticos mais famosos da época. Em exceção da União Soviética, o console foi vendido em todas as regiões do mundo. Pra você ter uma noção, cara, nos anos 90, 30% das famílias americanas possuíam o NES em casa. Isso era muito mais do que computadores pessoais, que eram só presentes em 23% das casas americanas. E até hoje... Falando que os Estados Unidos hoje representa mais de 200 milhões de pessoas. Nos anos 90, se calhar estavam em 150 ou 200. Vendidas então... mais de 60 milhões de unidades do NES. Realmente foram um dos é a metade, sim. da Nintendo. Tá aí, é a metade da população. Lugar dos consoles mais vendidos do mundo. E o terceiro entre os consoles lançados antes dos anos 2000. Foi realmente uma explosão. Em 88, foi lançado um jogo que tá longe de ser um dos jogos mais vendidos do NES, mas o que realmente ficou famoso foi a sua história, digamos, perturbadora. Assustadora. Não a história do jogo em si, mas a história do que esse jogo causou pra uma pessoa. Calma, estamos a subjugar uma só pessoa aqui. Do meu ladinho, que a gente vai iniciar essa jornada. Mas antes da gente começar, deixa o like e acaba se inscrevendo. Os mistérios dos jogos de NES, outras histórias ainda precisam ser contadas. O Genshin Impact entrou em contato comigo. Uma pub, mas lembra-te, tu pode ser o outro cara a ser perseguido. Então aproveita e joga no Genshin Impact. Muito obrigado, Goulart. Muito obrigado pela publicidade. Muito obrigado. E lembrando, você não é obrigado a assistir publicidade nenhuma. Ele já ganhou dinheiro com isso, então lixa-se.
Ok, 2 minutos de publicidade. Continuar a outra história. Muito obrigado. Thank you so much. Eu usei o teu vídeo, mas... Tô cansado de ficar num. Vou colocar uma... coisa por No cima. ano de 2000 e alguma coisa, Olha os planetas, 1, os 2, Plutão 3, e 4, Netuno 5, 6, trocaram 7. de órbita no sistema solar. O planeta Terra recebe declaração de guerra de um planeta What desconhecido the fuck? chamado de Planeta X. O que é que a gente Tinha o fez? objetivo de conquistar o universo inteiro. Os Mano, humanos, então, tinha mandam dragão os com... monstros Godzilla e Mothra para defender a Terra. E eles têm que viajar por campos de anéis pelo espaço para acabar com os monstros e derrotar o boss final, Viva o o Rei Godzilla. Ghidorah. Enfim, e essa... Espera aí. Pra quem assistiu o filme Godzilla, sabe muito bem que ele tem um rei com 3 cabeças. Olha a referência. Olha a basicamente referência. a história do jogo é bem simples e na gameplay em si, você joga com Godzilla e com Mothra e você se move no campo como se fossem peças de xadrez. Cada um vai andando, tipo, né, casinha por casinha e assim vai matando os monstros para ir pro próximo nível. Tem níveis que só vão deslizando pelo lado com vários monstros te atacando e obstáculos pela frente. E também tem níveis que são lutas de chefe em cada planeta. Big Boss. E você vai indo pela Terra, depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão e finalmente, no final, o planeta X, em que você derrota o boss final. Final feliz, fim de jogo, bora O pro próximo. Godzilla volta pro planeta Terra. Mas, pera, é claro que não termina por aí. É suposto o vídeo terminar dos por aí. fóruns da internet surge uma história amedrontadora. Então sente-se aí, se acomode e vamos conhecer a história da Já tô creepypasta sentado, do Godzilla de Nintendinho. Gente, eu acho que eu vou fazer esse filme em P, esse vídeo em P. Vai ser bem mais lindo. Ou não? Não deixa estar, né? Só pra quando eu tiver a oportunidade de correr. Quando eu era uma criancinha, as coisas que eu mais gostava eram Godzilla e jogos do Nintendinho. Isso é a história do garoto a Quando o jogo contar, do ok? Godzilla saiu, foi um sonho se tornando realidade. Uma experiência nova, Eu jogando não vou em casa mentir que sozinho, eu na sua me desapontei Nintendo. um pouco, porque o jogo era bem repetitivo e a gameplay E era esperavas bem mais. mediana. Mas naquela época eu 8 realmente não bits ligava. era o Eu tinha suficiente, recebido cara, o pra jogo aquela no meu época. aniversário de 10 anos e eu jogava todos os dias. Depois de um ano, eu troquei a fita do Godzilla por um outro jogo chamado Armagon, que depois que eu descobri como era o jogo, eu me arrependi muito. Eram basicamente a mesma coisa, E só após que isso, eu nunca mais joguei com o coisas jogo do Godzilla de completamente novo. diferentes. Mas enfim, anos se passaram. Agora eu me sou um tornei adolescente. adulto, eu não Oh. era mais tão fã de videogame quanto era antes. Mas tem um dia barulho. bateu a vontade de jogar aqueles jogos antigos da Nintendo, Por sabe? que Só não? pela nostalgia. Mata a saudade. Eu fui atrás de comprar um outro Nintendinho. E aí, o meu amigo Billy, ele conseguiu uma cópia do jogo Godzilla Monster. Pirata. Ok, a Nintendo não Pra gosta ser disso. sincero, eu não Ela adora perguntei onde ele processar. arranjou, eu não me importava muito. Foda-se, vou Eu só jogar. tava muito ansioso pra jogar o meu jogo favorito Pra matar da a minha saudade. infância. Então, foi isso que eu fiz. E agora senta comigo que a gente vai entender como um videogame se tornou Destruiu o a seu vida de alguém. pior pesadelo. Bom, vamos começar do início. Ele começou a jogar normalmente. Era exatamente como ele lembrava que era. A onda de nostalgia bateu rapidamente com o E tema ele de começou a se 8-bit lembrar da de introdução tudo. do jogo. Até que ele começa a se Tinha esquecido fuder. Como era divertido só destruir as coisas com Godzilla. O jogo simplesmente te bombardeava de coisas na tela, vindo de todas as direções, e você é muito grande pra desviar de tudo. Não demorou muito pra ele chegar no primeiro boss, que foi o Gezora. É um kaiju obscuro que nunca apareceu num filme do Godzilla. Que é um boss irritante, já que ele te encurrala num canto e fica batendo com o tentáculo dele. E mesmo Ou que com isso não faça pênis. nenhum dano, você só perde tempo e tem um timer lá em cima que se chegar até zero tem que recomeçar a batalha. Só que dessa vez algo Tem alguma coisa diferente aconteceu. diferente. Assim que o Gezora foi fazer esse movimento irritante, o jogo bugou totalmente e ele nunca parou de bater.
boss não Era morreu? pra terminar a luta em tipo 40 segundos. Mas eu fiquei preso nessa cena por quase 5 minutos. Hã? E depois os gráficos começaram a corromper na tela, com pequenos quadrados vermelhos por toda a parte. Então o que ele fez foi tirar o cartucho do console, E reiniciar? deu uma tocada e voltou o jogo. Talvez fosse só um glitch, acontece. É. E ele conseguiu matar Jogo os dois cópia. bosses dessa primeira sessão. O Mogueira, sem nenhum problema. E depois o Gezora, que também não ocorreu nenhum glitch dessa vez. Que bom. Às vezes só uma poeira entra no cartucho e isso acontece. E resolve. Terminando Se todo você esse passar o campo desse disco no mapa cu, aqui, ele consegue finalmente ir pro ele próximo volta ao nível, normal. que é Marte. Eu dei uma olhada no campo de batalha e eu achei algo interessante. Do tipo Onde o quê? o monstro Varan era pra estar, na verdade, outro tinha tomado seu lugar. O Parece monstro Godzilla. Titanossauro. No jogo original só tinha 10 kaijus, e o Titanossauro não era um deles. Pelo menos era o que eu pensava, né? Talvez o Titanossauro era pra estar no jogo originalmente, mas foi trocado pelo Varan por alguma razão. Talvez uma atualização Isso, de última na verdade, hora. deixou ele mais animado ainda, porque não só ele estava jogando o jogo favorito dele, mas uma Tem um versão novo boss. diferente com um monstro novo. Então ele foi correndo pelas fases para chegar logo no novo chefe. Em um momento, ele chegou novamente na batalha contra o Gezora e estava indo tudo bem. Ele tinha até conseguido derrotar o Gezora antes do ataque dos tentáculos, mas dessa vez o glitch ocorre de novo. Só que agora, assim que o Gezora morre. O sprite do Gezora não afundou como de costume, mas na verdade parece que ele foi devorado pelo glitch. E o seu olho começou a aparecer por toda a tela. Ué, Isso, com 1, certeza, 2, não 3, era 4, normal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoje em Tira dia, novamente. Eu sei que esses glitches com o Gezora foram avisos de que algo estava muito errado com esse jogo. Mas o quê? Mas eu só ignorei e procedi, chegando no próximo boss. Esse próximo chefe era o Mogueira, que mais uma vez estava com um glitch bem estranho. Primeiro que ele estava com o dobro do tamanho, Do ao invés de bem maior mais. que o personagem dele, e também estava bem mais difícil de matar. E A bem luta mais armado. Com certeza não era pra ser assim. Então foi um pouquinho difícil, mas assim que ele conseguiu matar o Mogueira, ele simplesmente despedaça na tela. Que nem como se Lego. estivesse derretendo. Alguma coisa está acontecendo aqui. Nada disso estava no jogo original. Nada disso é normal. Se Nesse fosse momento, eu aí, eu já tinha ia chegado parar. a hora de eu lutar contra Mas o como é Titanossauro. momento de Eu matar a tava com nostalgia, medo de né? acontecer algum glitch estranho, como estava acontecendo com os outros bosses, né? Mas na verdade a luta foi bem normal e deu tudo certo. E depois de uma luta até que bem divertida, com um monstro que não era pra estar no jogo, eu derrotei a base inimiga e prossegui pro próximo planeta. Viva a Que vitória! deveria ser Júpiter, mas na verdade, ele chega num planeta chamado Patos, que era no mesmo layout que Júpiter, mas o campo era todo azul ao invés de verde. Mas E por era quê? um planeta que, né, não existia, mano. Não era nem do sistema solar e nem da lore do jogo. Então só surgiu. Não vai um, não vai do outro. nada. Outra, meu irmão corre. Ele checou do outro lado do campo e tinha um novo Corre. monstro que, ao invés de ser o sério. Hedora, era o Biolante. Mas aí é que tá, cara. Isso não poderia estar certo. Porque o Godzilla vs Biolante só saiu em 89. E quando esse é que saiu o jogo? Foi feito em 88. Então, como que um kaiju que ainda não tinha aparecido contra o Godzilla tava no jogo do Godzilla um ano antes? Ué, Eu inicialmente pensei que os devs tinham colocado o Biolante no jogo pra, sei lá, talvez Dar uma gerar publicidade, hype pro filme sim. do próximo ano. Mas aí, quem sabe eles mudaram de ideia, eu não sei. Eu tentei de várias formas entender o que estava acontecendo, mas nada poderia talvez me seja um parar gancho do que pra tava por vir. publicidade, porque geralmente as Ele empresas começou têm a muito passar pelos desses. níveis normalmente e a música era bem diferente Muito do que ele estranha. estava acostumado. Lua vermelha. Mas o que Olha a lua. Se vocês repararem, parece um rosto. Vejam muito bem, parece que tem um nariz, uma boca, não sei se estão a realmente reparar. chamou a atenção dele é que não havia nenhum inimigo. Reparem na Nenhum lua. Olha a lua Só vermelha. que, a partir daqui, as coisas iam ficando cada vez mais estranhas. E bizarro. Ele chega perto de um chefe e assim que ele se aproxima, a tela só buga e muda do chefe Gezora para um outro boss. E na tela de batalha, o nome ainda tá Gezora, que era pra ser o Mas- chefe do povo, né? Aquele lá que até bugou, enfim. Claro. Só que aparece um outro aleatório, uma aberração. É uma batalha bem mais difícil do que o Gezora, mas com certeza não é o Gezora. O que tá rolando? Não sei. E assim que ele derrota esse bicho, a tela buga e você consegue ver
os resquícios do boss que era pra ter lutado com ele. Ele Ué? só continua pro próximo boss, que era pra ser o Mogueira, mas acontece novamente a mesma coisa. Ao invés de ser o Mogueira, Tô a você ficar se aproxima arrepiado, pra iniciar gente, a olha batalha, aqui. o sprite se do vocês vão Kaiju ver. muda. O que trocou de lugar com o Mogueira foi uma máquina voadora, que lembrava um pouco um alien de Pascagoula, que pra quem não sabe foi um incidente ufológico e de abdução que ocorreu em 73, de pessoas que foram abduzidas por alienígenas enquanto pescavam. E do mesmo jeito da última batalha, quando você Eu tô me consegue cagado de derrotar medo. esse boss, o sprite dele buga e vira E por alguns aparece segundos o boss O que, boss que era pra tá ali. deveria estar ali. E aí, ele finalmente chega no nível laranja do campo de batalha. E, surpreendentemente, Olá, olhos. era bem diferente. O fundo era todo contaminado de tumores e olhos laranjas, que era uma combinação isso? grotesca com um padrão totalmente desconcertante. E, se você parar pra notar, os olhos estão sempre te olhando. Observando. E ele vai passando por mais e mais níveis nesse planeta, que claramente estão totalmente bugados, isso, lutando contra mano? números, códigos, ao fundo de uma música perturbadora. Aquilo com certeza não era o jogo normal. Mas é claro que isso também desperta curiosidade, então ele queria ir a fundo pra ver o que estava acontecendo. Mano, tens que saber Em mais ou alguns menos de níveis, onde vem essa tinham até origem. imagens, desenhos, simbolismos. Parece de alguma geógrafo, coisa que não dava pra entender hígrafo, muito bem, ou uma mas porra era assim como se parecida. quisessem passar alguma mensagem pro jogador. Depois que eu derrotei os chefes do campo, a música simplesmente parou de tocar e tinha um novo ícone, substituindo o ícone da base. Veja, veja. É o que eu falei. Viram? Eu não falei que a lua vermelha parece estranha e parece o rosto de um porco ou de um ser humano. Eu falei isso no vídeo. Eu falei. É só vocês voltarem e vão dar conta que eu falei. Esse ícone parecia uma máscara Na vermelha lua. tribal. E, pra Tava ser bem sincero, travada eu senti na um pouco lua. de pavor só de olhar pra ele. E eu não Ah, queria Golart entrar lá, não mas, reparou esse aparentemente, detalhe. era a única maneira de escapar de patos. Então eu me Ele não movi pra lá reparou. e iniciei o nível. E isso aconteceu. Hã? Corra. Por que correr? Ué. É o Godzilla, porra. Godzilla tem que correr. É o cara mais foda. Não, nem é um cara, é o bicho, né? Ou não? Parece escorpião, mano. A boca abriu. Noblina? Aí fudeu. Sério, fudeu. Sabe aquele sentimento quando seu corpo sabe que você está em perigo extremo? Você começa a recuar e fica todo tenso, enquanto a adrenalina flui pelas suas veias e os seus nervos começam a ficar mais frios. Sim. Bom, eu não assisti todos os filmes do Godzilla, mas eu tenho certeza de que isso não tá em nenhum deles. Foi algo que os criadores... Veja aqui. Veja aqui. Acho que eu ainda consigo encontrar essa lua vermelha. Vamos só procurar aqui. Quando eu falei... Olha a lua vermelha. A lua tá estranha. A lua tá... Acho que tá aqui. Será? Não. E... Eu pai do céu. Eu sei que eu tô atrasando um pouquinho o vídeo. Mas é pra provar pra vocês que esse cara aqui... Tava exatamente naquele momento em que eu falei que tem uma lua. Aqui. Acho que aqui eu consigo. Aqui. Vejam. Tá aqui, olha aqui. Aqui o rosto. Viu? Golart deixou passar isso aqui, mas enfim, né? te manda pro próximo planeta. Um planeta chamado Trance. E só um aviso, a partir daqui não há mais registros em vídeos, apenas imagens. Ei. E é claro que as coisas não melhoraram a partir daqui. Só piora. Nesse Ai, meu próximo santo planeta, cu. tinha um monstro chamado Orga, que não teve seu filme até os anos 2000, e ele estava aparecendo Bem no ano em jogo que eu feito em nasci. 88. Estranho. A esse ponto, 11 eu anos duvido antes. que os devs podiam ver o futuro. Esse jogo tá modificado com certeza, e várias perguntas surgiram na minha cabeça. Quem modificou? Quem fez? Quem fez?
como. Como? E mais importante, E como é que ele por sabia quê? exatamente de Eu tudo primeiramente isso? assumi que tinha sido meu amigo Billy que me deu essa fita. E ele queria Provavelmente. fazer algum tipo de pegadinha comigo. Mas trote. aí eu lembrei que o Billy não faz a menor ideia de como mexer com essas coisas. Programação, Não podia ter sido ele, jogo. cara. E outra coisa, é possível colocar um ROM, Espera aí, o cara tá suave ou a barbicha um cresceu jogo em hackeado menos de num pouco tempo? cartucho? Tipo, muita coisa não bate. E os níveis foram ficando cada vez Não mais sei. diferentes. Dessa É vez 98? apareceu um nível com um ponto de interrogação. Não, Que são níveis 88. de quizzes. Ou seja, níveis com perguntas pra responder. Isso em um Hã? jogo do Godzilla. Pois é, não faz muito Muito à sentido. frente do seu tempo. Mas quando ele chegou nessa casinha e entrou no nível... Era tipo assim, eram níveis que mostravam um rosto. Sim ou não? Que eu Não, chamo sim. ele de rosto mesmo. E em cima tinha uma pergunta simples como: você gosta de cachorros? E mais abaixo você Sim. poderia responder sim ou não. É só você mover o monstro e dar o botão pra responder. E assim que você responde, O a que pergunta acontece? desaparece e o rosto muda a expressão por uns 8, 9 segundos, podendo ser uma dessas aqui. Eu não vi sentido nenhum com o que eu respondia. Parecia Parece ser bem monges. aleatório. E depois disso, ele volta para a expressão normal junto com Neutra. outra pergunta. O que foi ficando mais estranho é que, de vez em quando, as perguntas eram bobas ou fáceis do tipo: o sol é quente? A água é molhada? Ou até perguntas mais ridículas pro humor do tipo: o seu cachorro gosta do presidente? Só Ué, que, às vezes, ele nem tem noção as perguntas disso, começavam a ficar um pouquinho mais pessoais e perturbadoras, desrespeitando cada limite. Será que ou ele quer senso. me conhecer? Como, por exemplo, você tá com medo? Não é da tua Você conta, tem filha mais da... de 18 anos? Por quê? Você gosta de machucar pessoas? Você já matou ou quebrou alguma pessoa? Hã? Você já foi abusado por um membro de sua família? E sempre que ele respondia, era seguido de uma expressão estática na sua tela, sem explicação fuck, mano? alguma. Bom, mas enfim, cara. Ele foi passando pelas fases que foram ficando mais Do nada. e mais anormais. Do nada o cara me Eu tava até coloca impressionado esse. com os gráficos desse nível. Tinha uma música meio hipnótica, como Parece se uma fosse cena aí da techno Índia. indiano. Eu só não gostava dessas Viu? caras nas estátuas. Que ficavam me encarando terceiro de uma forma olho. amedrontadora. A cada fase que ele passava era uma novidade. Com cenários que ele nunca tinha pisado, inimigos que ele nunca tinha enfrentado e chefes que ele nunca tinha derrotado. Era tudo novo e diferente. Nada como o jogo Estranho. original. Era como se fosse um outro jogo total. Acredita, mano. Assim que Estranho. eu terminei de derrotar os chefes desse mapa, o rosto vermelho apareceu novamente e a música What the toda fuck, mano? parou. Eu me preparei todo antes de começar o nível, e assim que eu iniciei, eu encontrei alguns obstáculos suspensos no ar. A maioria deles era só pular ou agachar, era bem de boa. Depois de uns 40 segundos, O bichão esse bicho apareceu começou de a me novo. seguir de novo, e eu tava com medo, mas eu já tava preparado, então eu consegui escapar dele. Mano, na parte E da assim que eu nebulina, consegui, né? Eu dei uma risada e eu gritei: não dessa vez, cuzão. Será? E eu pensei que eu terminaria ali, mas quando eu olhei pra tela, Se fudeu, se fudeu, se fudeu. ele tava me olhando diretamente pra mim. Aquela onda de terror mortal me atingiu novamente, e eu com certeza não tava mais rindo. Eu Cara. levantei, eu fui pro banheiro, Cara. eu taquei água no meu rosto, Aham. dei uma respirada e quando eu voltei, Voltasse a jogar. ele tinha passado pro próximo planeta, chamado de Demência. Mas ele ainda tava pensando no que tinha acontecido. Ué? Será que o jogo escutou ele de alguma forma? Ou Como? foi só uma coincidência? Se não tem Mas fones por de que foi ouvido. bem quando ele chegou um monstro que o monstro olhou de volta pra ele, pela TV. Mas de qualquer forma, nada fazia sentido nesse jogo. Será E que se o jogo ficou frustrado porque ele falou cuzão no próprio jogo? Não, no Rei dos Demônios. Ou naquele for bichano. uma pegadinha de algumas pessoas, eles estavam indo longe Não sei, demais. cara. Mas enfim, esse era o campo de Demência. E o primeiro nível já era um quiz. E novamente, tinha perguntas mais simples como: você sabe nadar? Você gosta de peixes? Você gosta do seu trabalho? E também perguntas Porra, mais adoro meu esquisitas trabalho. como: você gosta do sabor quando morde uma mulher? Só que também teve uma pergunta Mano. de: você gostaria de um novo monstro? E quando ele respondeu sim, o jogo desbloqueou um novo monstro jogável, chamado de Anguirus. Mas bom, chegando nesse espaço azul, o jogo lança na tela um frio impiedoso. O nível do frio impiedoso era bem azul, e realmente passava um sentimento de frio. E quando eu joguei por esses níveis, eu senti uma ansiedade horrível. Eu sentia que quanto mais eu caminhava pelo nível, Mais mais ansiedade eu você chegava tinha. perto de algo inexplicavelmente mal.
Eu não queria admitir, mas... O coração depois que eu batia joguei esses fortemente. níveis, eu senti que esse jogo poderia fazer você sentir certas coisas. Enfim, ele passa pelos monstros em níveis novos que não tinha no jogo original e chega mais uma vez na Máscara Vermelha. E ele percebeu que, se ele quisesse entender o que estava acontecendo Quem é no que jogo, entender ele a teria que filosofia derrotar do tudo filho e da... chegar até o final. E mais uma vez, ele tinha Desculpa. que fugir desse bicho vermelho. Dessa vez, em um momento chegava uma parte que você tinha que nadar em sangue. E essa Até o pista bicho continuava nada, perseguindo ele porra. assim mesmo. Depois de correr muito, ele conseguiu escapar do monstro. E com um sentimento de alívio, ele dá uma respirada funda e vai pro próximo planeta. No jogo original, esse Plutão. planeta aqui era pra ser o Plutão. Mas dessa vez, era um planeta chamado Entropy. Com um layout bem diferente, bem maior e diverso. Que sistema, porra de sistema A música solar de ele fundo tá? era tipo um violino, que com o tempo ficava meio distorcida e me fazia sentir meio deprimido e desconfortável. Eu não sei, isso era algo que eu não gostaria de escutar enquanto eu dormia, por exemplo. E iniciando, mais uma vez, um nível de quiz. Você tem algum arrependimento? Algumas Bom, pessoas eu tenho. merecem morrer? Você já matou alguém? Não, Você quer matar alguém? não. Prosseguindo nos níveis, esse mundo era num ambiente de floresta. Que isso, com um mano? fundo totalmente escuro, com as árvores o cercando e o deixando vulnerável. Árvores grandes do caralho. Depois de passar por esses ambientes, eu queria jogar os níveis com a TV como ícone, que eu não sabia o que era, então me chamou a atenção. E entrando no nível, era bem estranho. Só tinha um garoto personagem na tela chupando. que utilizava uma camisa que eu usava quando criança e era extremamente igual. E só ficava nessa animação e mais nada. Não dava pra jogar, Do nada. nem me movimentar, nem nada. Do E nada. quando eu clicava em qualquer botão, eu voltava pro mapa do jogo. O garoto Até tá que ele chupando chegou um em pirulito certo ou algo nível assim. que ele sentia que estava cada vez mais próximo da verdade. Que era um nível que era só um campo aberto e reto, com uma grande lua no céu. E imediatamente eu comecei a sentir medo. Isso vai parecer loucura, mas a verdade Parece é que o jogo tava conhecendo o jogo você. fez esse nível a partir de uma das minhas memórias. A lua então começa a descer no nível, ela racha e Mano. de dentro dela sai uma figura humanoide Mano enrolada, do cai céu. na água e de lá surge uma criatura imensa. Que foi Mano uma do batalha céu. difícil, mas ele consegue derrotar. Só que depois dessa batalha O jogo muda eu tenho novamente. tentado manter minha promessa em suprimir essa memória, mas parece que eu vou ter que tirar isso do peito. Essa é uma memória muito dolorosa pra mim, mas o jogo já sabe disso e eu acho que você também Como? deveria. Eu vou só falar as partes que importam porque eu não quero trazer essa experiência Muita- de volta na minha cabeça. Muito obrigado. Bom, é o seguinte, quando eu tava no ensino médio, eu tinha uma namorada chamada Melissa. E ela sofria algum tipo de transtorno mental, que levou ela a ter alguns, digamos, episódios. Quando Tá. ela tava em um desses episódios, ela só ficava de pé ou sentada, só que perfeitamente reta e Parece imóvel. bipolaridade. Seu rosto perdia qualquer expressão instantaneamente. Como assim, Ela falava cara? coisas bem claramente, sem qualquer sinal de emoção. E quando terminava de falar, começava a tremer por inteira. Enterrava as mãos no rosto e ficava em silêncio por Parece minutos. bipolaridade. Eu não consigo transmitir Ou transtorno o de sentimento personalidade. que isso me deu em palavras. E eu não vou tentar. Você tinha que ver pessoalmente pra entender. Mas, apesar disso, ela era uma pessoa muito gentil e eu me importava muito com ela. A gente gostava muito de ir nesse campo à noite e olhar as estrelas e tal e só ficar de boa. Só que teve uma noite que ela não disse nada. Simplesmente ficou nada. parada Ela e apenas olhando. olhou diretamente pra lua, tremendo. Eu tentei falar com ela, mas de repente ela se levantou e correu direto pra rua. Eu tentei impedir ela, mas já era tarde demais. Por Ela foi quê? atropelada por um caminhão e foi morta naquela noite. Eu a olhei bem nos olhos quando as rodas passaram sobre o seu pescoço. Mano E essa do visão céu. sempre me assombrou. E eu sei que o jogo sabe disso, porque depois que eu derrotei esse chefe da lua, isso aconteceu. Melissa, se mate. Como Uma assim? sequência de telas foi aparecendo. Primeiro só com o nome da ex-namorada morta dele, a Melissa, e seguido com o texto se mate. Mano do céu. E depois, a tela é preenchida Kill, com vários morte, morte, semates. morte, 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 E o morte. rosto do monstro vermelho é formado na tela. Com as palavras kill. Morte. Bom, e a partir desse ponto, a gente já pode ir caminhando mais pro final. O jogador já tinha entendido que era algo sobre ele, era algo pessoal, então ele queria ir a fundo e terminar Pra logo investigar com o isso que é tudo. que se Mas passa. claramente o jogo tava vivo de alguma forma, testando se o jogador iria continuar jogando. E ele se perguntava, tipo,
esse jogo tá lendo minha Deveria? mente. O que é que Isso tá não parecia acontecendo? possível, mas Não. tinha alguma outra explicação? Não Se sei. ele desligasse a Lógica TV aqui não faz e só sentido. quebrasse o cartucho, ele sabe que nunca conseguiria parar de pensar no que tinha acontecido. Ele não sabia se era um jogo que Resultaria. mantinha a vontade dele de continuar, que o jogo controlava ele de alguma forma, mas ele só sabia que queria muito terminá-lo. E ele pensou que qualquer coisa, ele tinha um controle remoto da TV do lado dele. Pra desligar. Então, se tudo der errado, Era só desligar a apertar. TV, certo? Quaisquer que sejam os poderes que o jogo tenha, eles pareciam estar confinados ao que era mostrado na TV. E seja lá o que sua conexão mental pudesse fazer, essa possível conexão mental era o que me preocupava. Eu ainda não sabia com que estava lidando. Como eles Os se níveis conectavam? continuaram. Dessa vez era a temática de um labirinto, e o sentimento de desconforto continuava. Em uma parte do nível, ele chegou a ter uma rosto. cabeça, os olhos abertos, encarando a tela. Na noite que a Melissa Mano morreu, do ela teve céu. uma expressão em seu rosto que era exatamente assim. Até quando ela foi acertada pelo caminhão, ela ainda continuava com essa expressão. Eu sinto como se algo realmente Estava me tivesse observando. de trás da tela. No final do planeta, novamente, a máscara vermelha o esperava. Mais uma vez, com a perseguição pelo monstro vermelho, dessa vez num grande labirinto Parece vermelho, dragão, o monstro porra. voava O monstro e agora destruía as voa. paredes facilmente. Foi difícil, mas ele conseguiu escapar. E assim, pro penúltimo mundo, Extus. Extus era um planeta mais pro roxo, mas fora isso não parecia muito diferente Parece que dos tinha de outros, novo a só mesma o layout que semelhança. mudava Tinha um a pouco. TV, Indo tinha primeiramente pro a nível de interrogação. quiz, o De rosto novo. faz perguntas básicas como: os elefantes respiram? Verde é sua cor favorita? Você consegue voar? Não. Só que, do nada, você vai sentir minha falta? Hã? Passando pelos níveis desse planeta, ele chega numa área que o ícone Que pergunta é um é essa cemitério. vindo de um Como jogo? esperado, o nível é um cemitério também. E ele foi andando pelo grande cemitério e nada estava acontecendo. Até Só que... que, em um momento, ele percebeu que estava tocando a música Prayer for Peace, só que na versão em 8-bit. Que é uma música do primeiro filme do Godzilla, e, de acordo com ele, uma música muito triste e poderosa, até nessa forma. Tem um significado? Depois de uns 2 minutos, eu encontrei algo. O meu primeiro instinto foi Um correr, humanoide. mas essa estátua azul só tava lá, flutuando em paz. E como ela tava em cima de uma capela, eu assumi que fosse, sei lá, um anjo, e me deu um sentimento estranho. Eu Não, não diria- só que tá estranho, porque tá pra ver que tem exatamente peitos. Tá a notar que tipo tem peitos? Olha aqui, isso parece Eu era peitos. feliz, mas era como se eu estivesse em paz, de alguma Ele forma. tá me olhar com desdenho. Infelizmente, cortando abruptamente esse sentimento, a besta vermelha aparece. A E com besta um grito vermelha e horrível o... e uma música assustadora, o nível se modificou e encheu-se de corpos ensanguentados. Assim que o monstro começou a correr, o anjo entrou na frente, e o monstro vermelho Pra ataca proteger. ferozmente a figura, e sangue começa a sair dos seus olhos. Eu queria salvar o anjo, mas não tinha como. Eu tinha que honrar o seu sacrifício por mim. E ele continuou me seguindo enquanto engolia o anjo, até depois de rasgar suas pernas. E quando eu vi isso, Que- eu transformei o medo que eu tinha em ódio. Agora eu odeio esse monstro. Ele era o puro mal, e eu só queria que ele morresse. Então eu decidi falar com ele, assim como eu tinha feito níveis Falar atrás. com- Aí eu falei, você vai pagar. E isso aconteceu. Eu não fazia ideia Do que tá tava por vir acontecer. depois da minha ameaça. E nada poderia me preparar para os horrores do próximo planeta. Zenith. E aqui estamos Ô, Zenith. no último planeta. Eu não gosto de falar dessa parte e ainda me incomoda muito, mas as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Chegando nesse ponto, ele já tinha certeza que o jogo não era natural. E mesmo que cada Não. planeta já fosse estranho, o Zenith parecia um pesadelo. Um mapa todo vermelho em textura de sangue e uma música amedrontadora de fundo. O primeiro nível era o do quiz. Só que a primeira coisa que apareceu foi: Perguntas estranhas, novas mesmo. saia daqui. O rosto não tinha feito nenhuma pergunta. O rosto estava só pedindo pra ele sair e ir embora, enquanto cuspia sangue e produzia isso? glitches horríveis na tela. Ele saiu do nível e a partir daqui foi tudo piorando. Ele entra num nível que é uma outra TV e só aparece isso na tela. Sem animação, sem música, um corpo Só- morto com fogo de fundo. Tudo que aparecia na tela parecia que queria fazer com que eu jogasse. Gente, eu acabei de descobrir que meu... Isso daqui, minha câmera também arrefece, então...
não continuasse jogando. Tive que Era mudar como de se ângulo. algo no jogo queria o avisar de que Pra a parar. última palavra do jogo seria terrível. Mas é óbvio que ele queria ver o que tava no fim. Curiosidade Ele que precisava matou o gato, né? Afinal, era com ele. O jogo Que o jogo tava devendo e algumas que tava respostas. se tratando. E pensando que não pudesse ficar mais estranho, o jogo foi deformando mais em tons de vermelho. Numa bagunça de carne e sangue grotesca, ficando quase que irreconhecível. Até que no meio da jogatina, do nada, aparece uma tela preta escrito Mãe e mais nada. Fica assim por 30 segundos até voltar pro jogo normal. O que é Como se mãe? nada tivesse acontecido. Tem a ver, deixa Até eu que só aumentar finalmente, o som mais pra uma mim. vez, ele chega no rosto vermelho. E antes de entrar no nível, ele pensou: Desligar e ligar, né eu tô não? aqui, esse é o fim, é só mais um e depois acabou tudo. É, Tenho é o ter que coragem parece. pra enfrentar isso aqui. Só que eu entrei na fase e nada. Só o Godzilla com uma tela preta. Eu Cadê andei o pra lá fuck e pra boss? cá, eu tentei atacar, mas nada aconteceu. Até que eu ouvi algo. Socorro. Ele teria que enfrentar o bicho vermelho. De tu Ou para melhor, tu. o Red, de cara a cara. O Assim que a vermelho batalha nesse começou, caso. felizmente, o Red não dava mais hit kill. Só que o primeiro ataque do Red no Godzilla, Foi letal? eu senti. Assim que as garras passaram pelo Godzilla, eu senti em mim. Eu sei Como que é normal assim, as pessoas mano? reagirem quando levam algum dano Um no choque no mas videogame, não era isso. geralmente eu os- senti dor física real. Os E na hora eu controles pausei o jogo. tremem ou algo Ele assim. decidiu olhar em seu próprio corpo, para ver se tinha algum arranhão ou algo do tipo. E tinha? Mas não tinha nada. Então Era como é se que as você dores surgissem sentiu? de dentro dele, uma dor sem marcas. Eu ficaria desapontado em não ver o final do jogo, mas o risco não valia mais a pena. Tava me causando dor verdadeira. Dor Só que assim que física. eu fui me levantar para desligar o Nintendinho, eu simplesmente Tava dentro não do jogo. conseguia me mexer. Eu tava paralisado na minha cadeira. Os únicos Que músculos que isso, se mano? moviam eram meus dedos. Que isso, E uma nova mano? mensagem apareceu na tela. Continua a jogar. Você não vai sair. Tua eu vida comecei a tá gritar, condenada ao desesperado. videogame. Mas só um barulho fraco de alguém sufocando saiu. Eu ainda não consegui me mover. Então eu falei: me desculpa que eu te insultei. Não foi minha intenção. Eu não Tens sabia que que as coisas iam continuar, ficar cara. sérias. Por favor, só me deixa aí. Se Tens você que me deixar aí, eu continuar. prometo que eu nunca vou contar pra ninguém sobre isso. Também não vou jogar o jogo nunca mais, por favor. E o Red responde: sua Não. minhoca patética. Agora já é tarde demais. Só um vai sobreviver. Ou eu ou Essa você. afirmação era clara. Só um dos dois iria sobreviver. Ou ele, ou o Red. O Red. Tinha que continuar o jogo, querendo ou Eles não. começaram a lutar intensamente. E a cada dano que o Red dava no Godzilla, ele sentia tudo. Até que... Quando isso me acertou, Mano eu do realmente gritei. céu. Eu gritei tão alto que alguém no meu apartamento deveria ter ouvido, Mas ninguém ouviu. Só de olhar essa imagem me machuca, me lembrando do incêndio no meu corpo. A batalha tinha timer, e assim que o timer acabou, ele tinha que escolher um outro monstro que ele conseguiu durante o jogo para lutar contra o Red. Então primeiro ele tentou com Anguirus, e depois ele jogou com Mothra, que o Red simplesmente o pegou com as garras e o engoliu. Eu senti uma dor agonizante. Mano como do se tivesse céu. sido esmagado até a Nenhum morte. monstro tá E batendo juntou de essa frente dor com o a Red. pressão que eu não tava conseguindo me mover, tava muito horrível. Eu queria tanto que acabasse. E eu nunca quis tanto isso na minha vida. Mas ainda tinha um monstro à escolha dele, o Solomon. E assim que o Solomon entra no campo de batalha, o Red fala: traidor, eu sempre te odiei. Como Você vai assim? morrer Um X9? igual os outros. E um texto azul dizendo: eu prefiro morrer do que servir você. E o Solomon consegue derrotar o Red. Estranho. Eu pensei que eu tinha ganhado, mas alguma coisa estava errada. O Red não estava afundando no chão, e eu ainda não consegui me mover. O Red ainda estava vivo. De que jeito, porra, de você já não repente, tem vida? O Red fica enorme. Eu ainda não terminei com você. Depois de Mano derrotar o do Solomon, céu. o Red cresceu muito e teletransportou todos para o inferno. E agora tinha uma barra de vida imensa. O Solomon era o monstro mais forte, mas nem ele tinha chance. Era como lutar contra uma montanha. O Red então derruba o Solomon e pisa em cima dele, destruindo cada osso em seu corpo. Você é fraco. Seus monstros são fracos. Vocês todos vão morrer. Ele então tenta jogar o Ninguém próximo pra bater monstro de em frente disposição, com ele, e cara. o Red só enfia o corpo dele com agulhas quentes, até ele colapsar no chão. Você não pode ganhar, Zachary.
eu perguntei pro Red como ele sabia o meu nome. Como Ele assim? respondeu, eu te conheço faz um bom tempo. Eu Há vou quanto te contar tempo? um segredo. Eu matei a Melissa. Mas foi um caminhão que Anos, atropelou, ela tava sendo porra. torturada por algo que ninguém entendia. Agora eu sabia o que era. Agora eu entendi. Era o Ele Red. zombou da morte da Melissa. Porque ele foi o responsável. E dessa vez ele iria me matar. Pra Me mande igualar. seu próximo monstro. Eu vou terminar com seu desespero fútil. E assim que o Red diz essas palavras, ele manda o Zachary de volta pro campo, com apenas 3 ícones no mapa. O Godzilla, o Red Red. e um quinto monstro, que ele não conseguia selecionar. Mas quem Ele é o continua a quinto batalha monstro? contra o Red, então, que é óbvio que chegou rapidamente ao fim. O Red coloca o Godzilla inteiro em sua boca e o engole. E E ainda assim, me encara, game over. ficando apenas um Eu monstro. senti meu coração paralisar. As minhas mãos começaram a ficar fracas e formigando. E mesmo com a minha visão ficando borrada, eu fiquei apertando A, sem parar. Mas por que e pra quê? Isso aconteceu? Game A força do Red over. estava sendo desafiada por uma outra força que Qual? impediu de me matar. E quando eu recuperei minha visão, eu vi... Zack, nós não O temos muito tempo. anjo! Quem é você? Você já me conhece. Eu sou a Melissa. Quê? Como isso é possível? O Red me contou que ele te matou. Isso é verdade. Mesmo após a morte, ele me tortura. Se você não conseguir parar ele, ele vai fazer a mesma coisa com você. E vai Mas como que eu vou continuando, parar ele agora? continuando, Eu não posso continuando lutar pra contra o vida Red, toda, será? mas tem um que pode. Eu vou Quem? libertá-lo das garras do Red. Não desista. Eu te amo. As palavras dela alcançaram dentro de mim. Uau! Eu não posso morrer assim. Eu tinha que lutar não só pela minha vida, Mas para por salvar a Melissa e o exatamente. mundo que ela habita. E com isso, a Melissa consegue desbloquear o quinto monstro pro Zachary, a Mas Cassius, quem é o a quinto? Luz Dourada. E eles lutaram até o final. A Cassius era muito Uau. forte. E mesmo com o tamanho e força do Red, Ele o Cassius batia dá o de último frente. golpe e o Red é destruído. O seu corpo desintegra e afunda no chão. O corpo do Zachary desparalisa. Mas quem é e o ele consegue Cassius? levantar de novo. Nós conseguimos. Nós vingamos a morte da Melissa. E eu senti uma felicidade genuína. Até eu lembrar de tudo que aconteceu até agora. Todos os Caraca. monstros que batalharam e morreram. Hã? Eu tava prestes a chorar, mas o jogo continuou. Lágrimas de Olha os felicidade correram pelas minhas monstros. bochechas. Fazia anos que eu não chorava tanto assim. Tudo que eu passei, tudo que eu descobri. Era E pra te agora, levar até aí. O jogo tava chegando a um fim. Com os monstros que eu joguei, a salvos. Mas a Melissa ainda tinha algo pra falar pra mim. Nós estaremos juntos novamente. Um dia. Caraca, mano do céu. Que história linda. De verdade, mano. Meu nome é Zachary. E hoje Meu nome é Gabriel. fazem 3 semanas que eu joguei o jogo do Godzilla pra NES. Depois que eu terminei o jogo, E eu lembro agora? que eu só deitei na cama de exaustão E dormiu. apaguei. No outro dia, eu liguei pro meu amigo Billy e Explicando pedi sobre pra o ele vir até meu jogo. apartamento. Eu mostrei todas as fotos que eu tinha tirado. E de início, ele não tava acreditando. Mas depois, Cara, ele percebeu zoação. que eu tava sério. Ele jurou pra isso, mim mano. que não tinha mexido no jogo. E que tinha conseguido o cartucho com um amigo dele que faz trocas de jogos antigos. Eu liguei pra esse amigo e ele também Pra não sabia tentar de nada. explicação. Ficou mega surpreso quando eu contei a história. Ok, isso não tava indo Que a lugar isso, nenhum. mano. Deixamos isso pra lá e ele foi embora. Desde aquele dia, o Billy não falou muito comigo. Será que voltou a sinto jogar? que ele se culpa por tudo isso. E pensando agora, o que mais me deixa curioso foi quando o Red falou que já me conhecia faz um bom tempo. E até hoje, eu sinto que eu tô sendo observado. Eu peguei a fita e eu fui pra um rio perto da minha casa, pra atacar no lago e acabar com tudo isso. Não, mano. Mas aí eu olhei pra baixo e eu lembrei da Melissa. O que eu senti jogando isso foi genuíno. E Ou de seja, alguma tá a forma, jogar, isso tudo Melissa. salvou sua alma. Então eu sentei, eu pensei muito e decidi vender a fita online. Eu não queria dinheiro nem nada, sabe? Eu só não queria ter que lidar com tudo isso de novo. E eu não posso garantir a segurança de quem for jogar esse jogo. Eu nem Mas sei se algo vai acontecer. Mas um aviso para o novo dono do Godzilla NES. Se você sentir algo estranho ao jogar o jogo, desligue imediatamente. só desligue. Não pede explicação Bom, porra e nenhuma. assim termina essa história maluca. É uma creepypasta bem longa e bem antiga, iniciando lá em 2011, escrito por uma pessoa chamada Cosby Duff. Ela é dividida em 8 capítulos, com centenas de fotos para ilustrar a jornada do Zack nesse terror.
A gameplay que você viu é um jogo fictício feito por um fã da Creepypasta que só tentou replicar os acontecimentos da história. Mas o jogo baseado não tá completo, por isso na que a conta gente do teve que Zachary. depender de imagens depois, né? Bom, e é uma creepypasta um pouco polêmica. Pra ser sincero, eu admiro todo o trabalho envolvido. É bem rico em detalhe e com fotos pra cada acontecimento. Mas eu não sou muito fã da coisa de namorada morta e o jogo te controla, você não consegue se mexer, tem que salvar uma É a pessoa, quarta o jogo fala com parede você, e tudo mais. poderia ser tanta coisa, sabe? Mas ficou num negócio meio clichêzão genérico de jogo amaldiçoado. E só não teve muita originalidade, sabe? Fora que teve parte que foi muito arrastada de detalhe que, tipo, tanto faz, não agregou em nada pro final. Que eu nem mostrei aqui, senão o vídeo teria... Mas deverias ter reparado nesse rostinho aqui, 3 horas observando por aí. a Bom, mas em lua. geral eu curti a história e toda a questão de ser um jogo mais específico de Godzilla de NES e sei lá, não um Mario ou Sonic XZ da vida. Ah, e também tá sendo feita uma nova história, chamada de Godzilla Replay, da história de uma pessoa que comprou a fita do Zack e foi testar ele mesmo para ver se algo acontece. E com as críticas que o autor recebeu, eu tenho certeza que vai ser melhor, mais promissor. Mas infelizmente ainda não tá completo, então eu não vou falar nada sobre tão cedo. Bom, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. Apesar de tudo, né, tipo, eu achei bastante interessante em geral. E é isso, mano. Se puder deixar um like, eu agradeço. E a gente E se se vê inscrever no também. próximo vídeo. Até a próxima e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.